como, por exemplo, estou cansada de lutar, ou então esta batalha nunca mais tem fim. Ou seja, usam muito expressões de guerra, sabes? A lutador, o soldado, a destruição, a batalha. Eu acho isso tão atroz, não é? A nossa vida ser considerada um campo de batalha, obviamente que não dá para estarmos felizes. E eu gosto de imaginar a vida como um jardim. Ou seja, eu não gosto de nos imaginar como soldados, gosto de nos imaginar como jardineiros. E realmente, num jardim, eu sou aquela que antigamente era uma mata-plantas. Ou seja, as plantas comigo nunca sobreviviam. Não sei se há aqui mais gente no grupo assim, espero que sim, para eu não me sentir assim. Pronto, obrigada, Irma. Porque realmente eu no início ali da minha idade adulta era a mata-plantas. Ou as afogava, ou então, coitadinhas, morriam de sede, ou morriam de sol a mais, ou morriam de sombra a mais, aquilo era complexo. Até que eu percebi que tinha a ver com compromisso, com consistência, com cuidado diário, ou seja, não dá para eu passar uma semana sem dispor água e depois, ao fim de semana, despejar o regador todo. Mas também não dá para todos os dias despejar o regador todo. Então aquilo vai-se doseando. E muitas vezes até penso que tenho que pôr uma gota todos os dias, mas se calhar até sinto a terra ou sinto a textura das folhas e se calhar, ou seja, é um permanente reajuste. E nesse sentido eu acho que realmente o nosso bem-estar é como um jardim. E nesse sentido, quando eu comecei, quando eu reparei nas minhas notas que repetia muitas vezes algumas coisas quando se tratava do autocuidado, percebi que havia ali 5 pontos fundamentais. E na altura que estava a começar a escrever, estive ali naquela ambivalência: serão 5 pilares? Serão 5 alicerces? Serão 5 fundações? E depois fez-me assim um voilá de: não, são 5 sementes, não é? Porque somos jardineiros, são as tais 5 sementes que poderemos plantar no nosso jardim, com depois todas as implicações que tem, não é? Todos os dias tirar ervas daninha, proteger quando vem muita chuva, proteger quando vem muito sol, fazer ali a limpeza, tirar as folhas mortas, aceitar que há fases em que estamos a florir e que estamos a dar fruto e há outras que estamos recolhidos e a deixar cair a folha. E então foi nesse sentido que saíram as 5 sementes. É? E é muito gira esta analogia que trazes também com o mundo natural, que de certa forma nós na correria da cidade e no dia a dia vamos perdendo, não é? Ou seja, esta conexão com os ciclos que a natureza traz é uma conexão que para pessoas que vivem na cidade não é assim tão fácil de sentir e de também se imaginar com esses ritmos que trazias. E por isso também te pergunto que desafios é que tu foste encontrando nesta, nestas dificuldades que são de todos, não é? Neste desencontro com os ciclos que são da natureza e por isso também são nossos, porque nós somos seres vivos. O tempo é uma coisa fantástica, não é? Não se pode palpar, não se pode agarrar, não se pode pôr em frasquinhos, não se pode congelar para usar mais tarde. E realmente eu, como acredito que a maioria das pessoas nas sociedades atuais, tenho essa questão da gestão do tempo. Aparece sempre, por acaso no lançamento do livro até comenta isso, porque uns dias antes houve um amigo meu que é astrólogo e que me disse, então, como é que andam os teus dias? Tu querias estar em Mercúrio, não era? E eu pensei, houve aí no início do ano um Mercúrio retrógrado, eu não percebo nada disso, né? E então disse, mas ele fala muito sobre isso, eu vou lá apanhando umas coisas e eu, o quê? O Mercúrio retrógrado, mas isto não era uma coisa má, e agora que as coisas estejam uma coisa má, não percebi nada daquilo. E ele disse-me, não pá, então tu não sabes que em Mercúrio os dias têm 1458 horas? Eu disse, é mesmo isso, Hugo, eu queria estar em Mercúrio. Pronto, e é um pouco isso, não é? Creio que muita gente possivelmente sente isso, que aqui no planeta Terra são 24 horas por exemplo, uma das coisas que as pessoas fazem é onde vão roubar ao sono. Né? Já ninguém, as pessoas às vezes dizem, eu até durmo bem, olha, 6 horinhas todas as noites. Eu digo, não, 8 a 10, 8 a 10, porque pomos-nos em tanta coisa que depois vamos roubar a algum lado, e, óbvio, e a maior parte das vezes roubamos, entre outras, ali ao sono. E obviamente que escrever um livro, para quem não sabe, eu para além de médica, sou mãe de 2 gêmeas, naquela idade escolar, que obviamente, e ainda por cima este ano, não é, entrar na escola primária, e ser mãe até é o meu primeiro M, não é médica, é mãe, mãe e mulher são os meus primeiros M's, obviamente a exigência é bastante, esta gestão de tempo para conseguir o tempo para isto. Por outro lado,
até foi muito fácil, no sentido em que eu não tive que estar a fazer nada de novo, ou seja, no livro está exatamente aquilo que eu estou sempre a dizer. Claro que, obviamente, fui ali ver um ou outro pormenor, porque não queria errar de maneira nenhuma, não é? Quis assegurar-me que o que eu dizia, que a minha memória não me estava a atrair deste ou outro detalhe, mas obviamente que foi uma grande gestão de tempo para pôr o livro interessantemente, e algumas pessoas estão a dar esse feedback, de que se lê como se estivéssemos a falar, não é? E realmente foi esse o meu intuito, e foi isso que realmente escrevi. Quando estava a escrever, estava a ter esta atenção dessas tais sementes. Né? Eu às vezes pergunto às pessoas, qual é a primeira coisa que fazemos quando nascemos? E às vezes as pessoas dizem, chorar. Eu digo, não. Porquê? Nós para chorarmos, para emitirmos qualquer som, tem que haver alguma vibração das cordas vocais. E para isso quer dizer que tem que sair ar dos pulmões, né, cá para fora. Então quer dizer que a primeira coisa que eu tive que fazer foi inspirar, porque dentro da barriga da minha mãe não tinha ar, né? Então a primeira coisa que nós realmente fazemos neste mundo é inspirar. E há várias referências mitológicas ao respirar, né? Deus criou o mundo com o sopro da vida, né? Ou então, como é que nós dizemos quando alguém falece? Nós dizemos foi o último suspiro, né? Foi o último. Então, esta conexão com o respirar, muito importante. E eu noto isso em consulta. Às vezes, pessoas que estão muito ansiosas, que já estão no futuro, elas mal inspiram e não fazem a pausa, né? A respiração é inspirar, parar para se darem as trocas ao nível dos alvéolos pulmonares e depois expirar. E as pessoas, quando estão muito ansiosas, não inspiram e não fazem a pausa. Ou seja, é sempre. Vão logo para o. Por outro lado, as pessoas com depressão, muitas vezes em consulta, elas estão a falar, eu estou a reparar como é que estão a respirar, e elas não mandam fora, ou seja, estão agarradas àquele passado, ou seja, inspiram e depois já estão a inspirar outra vez, ou seja, é ficar, não é? Aquele agarrado a tudo o que já passou, mas que eu não consigo libertar, não consigo mandar para fora. Isto, não sei se querem que eu fale de cada semente em pormenor. Queremos, estou a gostar muito, acho que faz muito sentido. Então, mais um cheirinho, né? Disseste para eu não ser spoiler, mas vá, vamos aqui um bocadinho a cada uma, só para motivar as pessoas. Porque também assim é bom quando estão estes grupos grandes, porque agora no final vocês podem dizer: olha, não concordo nada com isso, ou então, olha, mas repare também neste pormenor. São bem-vindos, está bem? Todos os comentários, porque a ideia é mesmo essa. E já vamos abrir o microfone para o dar, Top, só top. ouvir primeiro, com muito interesse. Obrigada. E então, o que é que fazemos a seguir? Comemos, né? Comilões. É outra forma de vida. E é normal, por exemplo, se eu recebi uma péssima notícia, pá, nem me apetece comer. Obrigada. Não é? É como se eu já tenho muita coisa para digerir e eu agora não consigo estar a receber mais vida. É? Por outro lado, por exemplo, algo como, às vezes eu costumo brincar em consultas e digo, pois foi aqui a minha bola de cristal que me disse. Não, é a brincar, obviamente, mas eu quase que adivinho se a pessoa tem uma diabetes ou se a pessoa, por exemplo, tem uma obstipação. Porque nota-se nos padrões de pensamento e nos padrões de comportamento, nos padrões emocionais das pessoas, depois a influência que isso tem a nível físico. Por exemplo, eu como agora uma maçã. E é fantástica, não é? Tem água, tem várias vitaminas, tem fibra. Entretanto, eu digiro-a, retiro-lhe, vou-lhe retirando todos os nutrientes que eu preciso, vou-lhe retirando a água até que chega uma altura que ela já não é aquela maçã. Isso já passou, ela agora é matéria fecal. Mas ao mesmo tempo eu não a consigo libertar e fica aqui dentro de mim. E ela não sai. E muitas vezes eu até quero que ela saia, mas eu emocionalmente eu não me consigo libertar daquilo que já passou. E depois às vezes digo, é obstipada, não é? E a pessoa, como é que sabe? Foi a minha bola de cristal. Todas estas influências. Né? Depois a seguir, então, o mover, né? O movimentar-nos, a influência que tem a nível da nossa saúde emocional, mais até do que a saúde física né? Do nosso corpo, o que é muito interessante. Cada vez há mais estudos que revelam esta ligação. Depois, obviamente, também o dormir, importantíssimo, e o saber pensar. Né? São as 5 sementes. É muito interessante como tu trazes esta noção também de saúde mental que é invariavelmente ligada também a uma saúde física, não é? Tu trazes muitos elementos que não vêm só da mente, não é meramente um esforço cognitivo que a pessoa tem de fazer para se saber cuidar, mas muito também a parte física. Não sei se isto faz sentido ou não. Eu não sei se alguém aqui, por exemplo, já trabalhou por turnos. Eu lembro-me, agora é diferente que desde que tive as meninas, já não faço turnos da noite, mas quando fazia turnos da noite, eu dava por mim a chegar às 9 da manhã a casa e ir fazer ovos estrelados.
E uma vez estava a comentar isso com uma amiga minha, nutricionista, e ela disse: Claro, passaste a noite toda em cetogênese, estás a precisar de gorduras. E é um pouco isto, né? Eu estou mal dormida, o meu corpo físico precisa de açúcar e de gorduras, principalmente gorduras, não é? Quem tem mais quilocalorias. E as pessoas às vezes pensam que ou são golosas, ou as escolhas alimentares que fazem não têm nada a ver com o facto de andarem a dormir mal, mas, por exemplo, a minha privação de sono, a minha e de todos nós seres humanos, né, influencia diretamente as escolhas alimentares que eu vou fazer. E, por exemplo, o que é que se costuma dizer? Se estou triste, toma lá um docinho, não é? Vou-te adoçar a boca. Como é que o namorado conquista a namorada? Dá-lhe uma caixa de bombons. Vamos visitar alguém a casa, levamos um docinho. Ou seja, é uma demonstração de amor, não é? E muitas vezes vamos buscar isso. E há bocado, quando a Irma estava a falar desta fome emocional, quantos de nós passamos o dia ali a fazer as coisas supostamente corretinhas e depois à noite precisamos de comer. Eu tenho pessoas em consulta que à meia da noite acordam para ir comer, não é? Está ali um vazio emocional que eu depois vou compensar através da comida, porque foi isso que eu fui ensinada. Eu acredito, isto independentemente de crenças, de religiões, mas eu acredito que corpo e mente estão ligados e que eles refletem a nossa alma, ou seja, aquilo que o José Saramago dizia, que entre o corpo e a mente, e entre o exterior e o interior, há ali qualquer coisa que é quem nós verdadeiramente somos, é? E essa coisa que nós não sabemos definir, chamemos-lhe alma, chamemos-lhe universo, chamem-lhe o que quiserem, é? Mas há aqui algo, e acredito que o corpo e a mente, e a maneira como eles funcionam, é uma expressão desse quem nós somos. E obviamente que também quem nós somos é influenciado depois pelas escolhas que fazemos. Também é sabido que quanto menos nos mexemos, maior será a probabilidade de nos querermos mexer. Não é? Nos queremos movimentar e fazer exercício. Como é ao contrário, quem faz exercício diz: eu não consigo estar sem fazer. E é muito interessante como o título do teu livro, de Se Eu Me Soubesse Cuidar, traz quase traduz um desejo, não é? Ou seja, acho que muita gente sente este desejo de se querer cuidar melhor e de entrar neste registro também de ter uma melhor relação consigo próprio, mas muitas vezes parece que há coisas que impedem essa relação. Não sei se isto entra no teu livro, se te faz sentido pensar assim neste desejo de pessoas que querem efetivamente começar-se a cuidar, mas tu trouxeste a questão do trabalho por turnos, mas por exemplo o trabalho com as escolas que é altamente desgastante e emocionalmente difícil, e, enfim, há assim muitas condicionantes externas que podem impedir ou dificultar, acho que é mais a palavra, este cuidar. Pensaste nesses casos quando escreveste o livro? Olha, pensei, sabes que já se calhar para aí há 15, 20 anos, li uma vez uma entrevista, ainda nem eu estava na psiquiatria, li uma entrevista de um psiquiatra norte-americano que disse algo que não gostei nada. Não gostei nada. E quando há alguma coisa me. É difícil me causar alguma celeuma, e quando alguma coisa me causa uma celeuma, eu penso logo, ui, é porque eu tenho que trabalhar aqui em alguma coisa. E então o que é que ele dizia lá? Eu na altura ainda não havia estes smartphones, não é? Isto foi antes ali de 2010. Ele dizia algo do género, nunca mais consegui encontrar a entrevista, esqueci-me do nome e isso, mas era algo do género de se quiseres se uma coisa valer muito a pena, mais vale fazer mal feita do que não fazeres. Eu na altura achei aquilo horrível, né? Eu como mega perfeccionista, o quê? Fazer mal feito, que descalabro, impensável. E então andei a refletir sobre aquilo, porque é que aquilo me estava a causar irritação. E depois percebi que era porque estava 100% certo, mas era algo que eu não estava a conseguir integrar na minha vida e no meu dia a dia. Por exemplo, eu hoje, para estar aqui, já não fui fazer a minha caminhada. Então, posso-vos dizer que à hora do almoço deixei o carro num sítio e fui dar a volta por trás dos prédios todos para ir até ao carro. Não havia necessidade, eu tinha chegado ao carro em 2 minutos. E não é que eu estivesse assim com tanto tempo, mas é a tal questão, não é? Se eu não tenho tempo para fazer 4 vezes por semana uma hora de exercício físico, então eu vou, mas vale muito a pena, então eu vou fazer mal feito. Vou escolher as escadas em vez do elevador, vou dar a volta para chegar ao carro, vou arranjar-me, até posso mandar uma coisa por e-mail para a administrativa, mas levanto-me e vou ao fundo do corredor levar o papel à administrativa. Ou seja, faço uma data de pequenas batotas, mas que na verdade é fazer mal feito, mas já é fazer alguma coisa. E nós sabemos bem que uma coisa é utopia, eu precisaria de imenso tempo, eu acho que nem o tempo de Mercúrio, né? Eu acho que nem um dia de Mercúrio chegava para fazer as refeições saudáveis, para as cozinhar, para ir comprar os legumes frescos todos os dias.
Claro, então nós vamos adaptando, né? Por isso é que somos seres flexíveis, em constante mudança. Foi essa flexibilidade e que também nos permitiu a sobrevivência enquanto espécie, não é? Não foi só ser esta nossa biodiversidade, foi também o facto de nós sermos tão imprevisíveis e criativos que os predadores não sabiam muito bem o que é que nós íamos fazer a seguir, não é? Nós não seguíamos sempre aquele caminho e fazíamos coisas um bocadinho fora da caixa. Ou seja, fazer fora da caixa e pensar fora da caixa e irmos fazendo e adaptando à medida que conseguimos, tendo este foco, né, no meu autocuidado, creio que é uma mais-valia, né, para a sobrevivência enquanto espécie e também para termos uma vida mais feliz. Se tu tivesses deixado assim post-its práticos para uma pessoa que veio a este webinar para procurar também cuidar-se melhor, o que é que tu dirias? Olha, são mesmo as 5 sementes. Eu acho que é começar por aí. Como a Irma disse, sem culpas. Né? Eu vou fazendo o que eu consigo. Porque às vezes as pessoas dizem isso, né? Eu não consigo aquilo, eu não consegui aquilo, eu tenho que. Não, o tenho que. Há três expressões muito engraçadas que as pessoas dizem em consulta. Eu tenho que é uma obrigação. Eu devo X, ou seja, uma dívida. Ou então eu não devia ter Y, que é uma culpa. Por acaso, no outro dia fiz um vídeo sobre isso, que é, eu não conheço ninguém, mas se alguém conhecer, por favor, apresentem-me, que seja feliz e que viva plenamente com obrigações, dívidas e culpas. Eu devo X e eu não devia Y. Eu não conheço ninguém até hoje. E passam muitas pessoas pela frente todos os dias, não é? E eu ainda não conheço ninguém. Agora, eu conheço pessoas com os seus desafios, né? Que vão fazendo os seus caminhos, que vão fazendo esse caminho de se encontrarem, de descobrir o que é que funciona hoje, o que é que funciona amanhã, mas que estão focadas nesse autocuidado, que dizem, quero. Eu quero cuidar-me. Vou fazendo o que consigo. Né? E vou descobrindo até os próprios truques e vou partilhando aquilo que a Irma estava a dizer, de partilharmos uns com os outros. Há coisas que funcionam com uns, há coisas que funcionam com outros, e vamos partilhando. Mas realmente estas 5 sementes, reconectar-nos com o nosso respirar, voltarmos a estar conscientes da nossa alimentação, voltarmos a entender a importância do movimento, não descurarmos o sono como se ele não fosse preciso. Com tanta evolução que houve ao longo da história da humanidade, nós continuamos a precisar de dormir um terço da nossa vida. Com tanta coisa que já desapareceu, né, entre nós e os nossos amigos australopitecos, e esta necessidade do sono ainda não desapareceu. E vamos cá ver, o sono é uma fase de alta vulnerabilidade, não é? Ainda mais quando nós estávamos nas cavernas, mas hoje em dia também com este desafio de necessitarmos de tempo, e mesmo assim continuamos a necessitar dele, ou seja, eu acredito que se ele fosse dispensável, ao longo destes milhares de anos de evolução, o nosso corpo já não precisaria disso, não é? Por isso ele continua a ser indispensável, e as pessoas descuram, não é? E depois os nossos padrões de pensamento. É? Quando as pessoas em consulta dizem eu sou ansiosa, eu meto logo as mãos à cabeça e penso, bem, esta pessoa vai estar muito tempo comigo em consulta. Porque eu não sou ansiosa. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou harmonia, eu sou alegria. Agora, eu estou em padrões de pensamento altamente ansiosos. E muitas vezes eu estou com estes padrões há tantos anos que eu já nem sei bem quem sou. E acho que sou aquilo como estou. Né? E não é bem assim. E agora estavas a falar dos professores. É interessante que eu, em consulta, também tenho muitos professores. Eu sei logo, não é? Eu não tenho nada a ver com a carreira docente, mas eu sei logo quando abrem os concursos. Ou quando alguém não é, da comunidade política falou alguma coisa sobre os concursos. Porque é incrível logo o número de chamadas e de e-mails que eu tenho de professores, que realmente é um ambiente ansiogénico por si, não é? Eles são verdadeiros jardineiros, não é? Eles andam, ou melhor, até diria bombeiros, andam sempre ali a ver se o fogo não alastra pela floresta. E realmente fantásticos jardineiros, ali mega resilientes. E realmente, com a quantidade de trabalho que lhes é imposta em cima, a desmotivação dos alunos, né, que já não estão motivados, perde-se muitas vezes até o propósito de vida. Se nós pensarmos, tirando os nossos pais, quem é que passa mais tempo connosco? Os professores. E eu no livro, por acaso, já estou aqui a ver que o Dr. Rui Marques cá está, obrigada pela sua presença, e na apresentação do livro, no lançamento do livro, ele até comentou isso, de eu falar dos meus professores. Né? E no livro eu falo dos meus professores, e teria muitos mais para falar, só refiro 3 professores ao longo da minha vida, mas todos os anos tenho imensos professores de que me lembro. Na altura ainda não havia redes sociais, por isso não tenho contacto com eles, que é uma pena. E há uma professora minha de matemática do quinto ano, que naqueles livrinhos que antes se fazia a EBT,
né, que se faziam aqueles caderninhos, não sei se ainda se fazem, e depois andava-se a pedir aos amigos e aos professores que escrevessem frases bonitas, eu guardei-os todos, e há um deles que diz: Isabel, por trás de cada de nuvem, por mais escura que seja, está sempre o sol a brilhar. Adoro-a. Também se chamava Isabel, essa professora. E é uma, na altura, obviamente, não percebi nada, não é? Achei estranho, mas falava sobre sol, por isso até achei piada, mas não percebi nada. Anos mais tarde, a folhear esses cadernos, é que me lembrei disso. E, obviamente, eu posso estar numa fase mais difícil da vida, mas o sol está lá sempre, por isso ele estará lá. Não é? É uma questão de perspectiva. Se eu até estivesse do outro lado da nuvem, se calhar estava a vê-lo. Por isso, e nada dura para sempre, essa nuvem há de passar. Que bom, é sempre muito bom ouvir-te. Eu se calhar agora aproveitava, eu não quero de todo roubar a palavra a ninguém, e por isso também aproveitar estes minutos que faltam para abrir a perguntas, que sei que este é um tema que vale a pena ser conversado e por isso é que também quisemos fazer disto uma conversa informal. E por isso não sei se alguém que esteja a ouvir-nos, se tem alguma questão que gostasse de perguntar, quer à Ana Isabel, quer à Irma, a qualquer uma das duas, ou até a mim, se quiserem perguntar alguma coisa. Estejam à vontade, é só levantar a mão e alguém da nossa equipa dará acesso ao microfone e aqui aos destaques. Enquanto pensam em perguntas, Irma, não sei se lhe posso perguntar também esta questão das rodas de conversa e que falávamos sobre esta construção de conhecimento. É muito interessante porque nós, a Ana Isabel já experimentou, mas nós vamos encontrando espaços de. Vou passar a redundância, mas vamos tendo estes espaços de encontro com pessoas que nós chamamos de oficinas relacionais, em que temos aqui a oportunidade também para olhar um bocadinho para nós e muitas vezes surge este encontro que a Irma falava, desta inteligência conectiva e de nos reconhecermos iguais em muitas coisas que não sabíamos ser, ou seja, problemas parecidos que passámos ou até momentos vitais que foram parecidos, enfim. E passava-lhe exatamente a palavra a perguntar esta importância da inteligência conectiva que trouxe e este sonho que também traz para o livro, que abordou assim ao de leve, mas também perceber que sonhos é que traz a partir desta inteligência conectiva para o trabalho que se segue com este livro e com esta publicação. Obrigada. Só muito rapidamente, porque depois poderá haver mais oportunidades. A inteligência conectiva é uma competência que se inspira na antiga sabedoria tribal, como eu disse, de se queres ir longe, vai acompanhado. Há bocado, quando a Ana estava a falar, eu sou africana, eu nasci em Angola, e este provérbio é africano, e eu pensava, realmente faz todo o sentido, quando alguém quer atravessar uma savana, das duas uma, ou corre muito e consegue atravessar a savana sem o leão apanhar, ou se for um grupo de pessoas, o leão não pega, o leão não se mete com as pessoas. Enfim, a não ser que esteja muito esfomeado, mas pode mesmo morrer, porque as pessoas defendem-se todas em conjunto. E o que está a acontecer agora é que nós cada vez vivemos mais sozinhos. Nós podemos estar num prédio inteirinho cheio de pessoas e as pessoas não convivem. Não se cumprimentam sequer, elas conseguem entrar num elevador e não dizer bom dia, não saber quem é que mora aqui ou acolá. O que faz com que o nosso capital social se reduza muito. E hoje em dia, em termos de saúde, é muito melhor ter capital social do que ter capital financeiro. Eu posso ter muito dinheiro e aceder aos melhores serviços, mas se eu estiver em casa numa fase de convalescença ou paliativa, muitas vezes fico sozinho, não é? Eu posso até ter um cuidador e nós vemos hoje em dia muitas pessoas idosas que têm cuidadores, têm receio de ter cuidadores porque têm receio de ser roubados, enfim. E esta questão baseia-se numa só questão, relacionamos-nos pouco. E também não compreendemos, por exemplo, porque é que há idosos que não querem vir para a cidade morarem com os filhos. Eles preferem estar na sua aldeia até ao fim. Porquê? Porque tem uma vizinha que tem um código com essa vizinha, que a vizinha diz:
Se você não abrir o store ou não abrir a janela, eu tenho a chave e vou ver o que é que aconteceu. Portanto, isto é capital social, isto é ajudar-nos. E então, estas rodas de conversa são no sentido de ativarmos estas conversas. Eu estive ligada a vários projetos, o mais impactante foi com mulheres que vivem com fibromialgia. Foi incrível como as rodas de conversa mudaram a vida destas mulheres. E mudaram a vida não só do ponto de vista qualitativo, de elas se sentirem felizes, acolhidas e melhor, um maior bem-estar, mas também a redução da toma de analgésicos. E, portanto, esta é uma evidência científica que se as pessoas tomam menos analgésicos é porque não precisam deles. Porque viver com dor não é viver. Então, o que nós queremos é ativar estes processos informais, no sentido de as pessoas se interajudarem, nem que seja só conversar, porque a ideia é baseada um bocadinho naquela questão do clube do livro. Quando as pessoas se encontram, é para falar sobre o livro e depois aguçam a vontade para ler outro ou outros. Pronto. Estes encontros serão online e porque exatamente temos cada vez mais a hipótese de nos conectarmos sem estarmos presentes, mas também presenciais, porque também precisamos dessa presença, dessa partilha, de nos sentirmos, enfim. Já tinha antes e agora ainda tenho mais, e eu quero agradecer em especial à Ana Isabel este trabalho conjunto, porque já temos vários convites dos municípios, sobretudo municípios pequenos, que nos querem receber e acolher estas rodas de conversa. Que bom, e é muito bom ouvi-la e perceber também que as nossas missões estão tão conectadas. Nós, aliás, Verdade. vamos ter uma semana exatamente sobre este tema da conexão social e da solidão, entre 25 de novembro e 2 de dezembro, e por isso abordaremos muito estes temas, e por isso também é muito bom ouvi-la e sentir que as nossas missões são tão comuns. E se me permite só um apontamento rápido. Força, força. Quando foi do Covid, aqui em Coimbra surgiu um movimento espontâneo de jovens que era adote um neto, ou seja, jovens que estavam aqui em Coimbra sozinhos também a ter aulas online, ofereceram-se para ser netos daquelas pessoas idosas. Foi impactante, este projeto foi impactante, pouca gente falou dele, e isso é que é pena, não é? As pessoas também não divulgarem as coisas boas que se fazem, enfim. E eu acho que essa é uma excelente ideia. Se os jovens convivessem mais com os idosos, era aqui uma relação win-win. Os dois ganham, não é? Mas para isso é preciso eles encontrarem-se, não é? Eu acho que é uma questão de encontro e ainda bem, e passo assim a palavra depois à Ana. Não sei se alguém, entretanto, se lembrou de alguma pergunta. Se sim, sintam-se à vontade para me interromper. Mas enquanto não se lembram, eu vou aproveitar a minha sorte de poder fazer perguntas. Esta questão do encontro que a Irma trazia, acho que também já fomos tocando ao de leve, mas esta questão da relação consigo próprio e deste saber se cuidar a si próprio ser também a ponte para te poderes relacionar. E tu, mais do que ninguém, saberás a importância de construir boas relações e relações saudáveis, isto que a Irma também trazia, até com evidências científicas da vantagem que isso é. Não sei se também olhaste para esta tua obra e para este teu livro também nesse sentido de ser um propulsionador de, se calhar, de construir melhores relações através de um cuidado próprio, não? Se pegarmos nessa analogia do jardim, às vezes nós podemos pensar que está ali no meio daquele jardim uma árvore frondosa e que estão várias plantas. E se nós repararmos bem, aquela árvore frondosa está a utilizar muito mais recursos daquele terreno do que aquelas plantinhas juntas. E nós podemos pensar, bem, em vez de uma árvore frondosa e 20 florzinhas, nós podíamos ter 100 florzinhas e nenhuma árvore frondosa. Mas a verdade, porque, não é? E mesmo assim gastariam se calhar menos água e menos minerais daquele terreno do que a árvore frondosa. Mas na verdade, sem aquela árvore frondosa, aquelas 20 iriam morrer, possivelmente, porque precisam daquela árvore frondosa, por exemplo, para lhes fazer sombra durante o dia, ou fazer sombra por volta da hora do almoço quando está muito calor, ou então para as proteger de uma chuva mais intensa.
Ou seja, eu creio que estamos todos conectados, não é? Eu lembro-me quando estava em medicina, a estudar medicina, e quando foi a parte da oncogênese, ou seja, a questão das células cancerígenas. E na altura achei aquilo interessantíssimo e para mim foi o reflexo da sociedade. Há alguns momentos, e já que estamos a falar de livros, se um dia destes quiserem falar de uma história de amor do Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, do Jorge Amado, por favor convidem-me, e será sobre sociedades, não é? Porque acho que esse livro é um livro maravilhoso, que ele escreveu para os netos, crianças, mas que sinceramente acho que todos os adultos deviam parar e refletir sobre esse livro que está delicioso e reflete realmente a nossa sociedade. E para mim é um oncogénese também, né? Se nós fôssemos pensar numa célula cancerígena. Então, uma célula cancerígena, ela está ali ao lado de tantas outras. Outras células que, se está em circulação no sangue X% de oxigênio, X% de cálcio, X% de glucose, elas vão pôr para dentro de si a quantidade necessária à sua sobrevivência e para estarem num bom funcionamento e o resto irão levar. O que é que acontece, por exemplo, uma célula cancerígena? Ela não faz isto. Ela cria vasos sanguíneos mais e mais e vai sugar todos os nutrientes das outras células que estão à volta. Ela não quer saber, não se importa que mais tarde ou mais cedo, estando as outras a funcionar mal, ela mesma tem a sua sobrevivência em risco, não é? Mas ela só está a querer acumular e tira das outras, suga das outras todos os nutrientes. Mais do que isso, ela ainda manda filhinhos, não é? À distância, para ir metastizar noutros locais e para fazer exatamente o mesmo. Ou seja, chegar a uma comunidade, aproveitar os recursos dessa comunidade e, em vez de os utilizar em equilíbrio, ela vai sugar todos os recursos dos outros, sabendo que isso também irá afetá-la. E eu penso nisto, não é? Se nós Oh, pensarmos Ana, nas eu corporativas. posso-te Sim, interromper? sim. Tu estavas a dizer isso e eu estava a pensar naquelas pessoas tóxicas que nós temos no nosso emprego, não é? E que nos conseguem, e que provavelmente muita gente aqui deve sentir o mesmo. E que nos sugam as energias e que nós não estamos preparados para resistir, não é? Mas isso é que é interessante, que é, então, mas como é que surge uma célula cancerígena? É que a todos os segundos no nosso corpo se estão a multiplicar células. E se o meu sistema imunitário estiver a funcionar corretamente, nessas multiplicações todas, há sempre algumas que são multiplicadas com erros, não é? E alguns são erros que fazem com que a própria célula se auto-mate, não é? Não é assim, mas se fagocite, se cause a sua própria morte porque não conseguem sobreviver. Há outras que não, que é preciso ir lá ao nosso sistema imunitário e dizer: ei, tu não vais funcionar corretamente, por isso vou-te aqui engolir, não é? E vou-te retirar daqui do corpo. Mas para isso, aí está, o meu sistema imunitário. Não é? O meu sistema imunitário tem que estar a funcionar corretamente. Se eu durmo mal, sistema imunitário, por ali abaixo. Toda a gente sabe que anda ali uns tempos a dormir mal, o que é que acontece? Vai ficar constipado mais vezes, não é? Por exemplo, se eu andar a comer incorretamente, o que é que vai acontecer ao meu sistema imunitário? Por ali abaixo. Se eu não andar a respirar corretamente, por ali abaixo. E agora? E pensar? Se eu não pensar corretamente, eu também estou a aumentar o quê? Os meus níveis de cortisol. Não é? Se eu tiver padrões de pensamento estressantes, ansiogénicos, de catástrofe, eu estarei também a aumentar os meus níveis de cortisol. Níveis de cortisol elevados, a tal chamada hormona de stress, o que é que acontece? O sistema imunitário baixa. Então, de certa maneira, não é o foco não é em destruir aquelas células malignas. Não. O foco é em quê? Em me fortalecer. Ou seja, o meu foco não é se agora vou fazer aqui um acordo com o São Pedro, vou criar um foguetão que vai alterar as condições climáticas. Não, eu vou-me fortalecer. Não é? Eu vou fazer com que o meu jardim esteja tão forte que isso não o afete. Por exemplo, se eu já tenho uma grama que já está bem fortalecida, pode vir a chuva que vier, não vai destruir aquela grama. Não é? Agora, se a grama estiver enfraquecida, qualquer chuvinha, qualquer pisadazinha, não é? Eu posso pisar a relva, se ela estiver fortalecida. Não é? Agora, se ela estiver toda frágil, se eu piso, estrago.
e é um pouco isto levando para a questão do autocuidado, não é? Ou seja, se eu cuidar de mim, automaticamente, à volta, as coisas vão funcionar corretamente. E por isso é que as células não cancerígenas, não é? Felizmente, esperemos que todos aqui estejamos a conseguir eliminá-las corretamente e atempadamente, mas as nossas células, normalmente, elas sabem dosear a quantidade que necessitam e também é interessante que se em algum momento há umas que precisam mais, as outras também quase que entendem, não é? Que o entendimento entre aspas, não é? Porque isso aí, o que é o entendimento também daria palco para mais outra hora de conversa, mas elas sabem, não é? Ou entendem que então agora vamos nós, por exemplo, usar menos sangue, menos oxigênio, menos glucose, para aquela então fazer o processo que está a fazer. Estou, por exemplo, a falar, por exemplo, num processo digestivo. É? Quando dizemos, não podes ir para a água fria, pois não podes ir para a água fria porque aí vai o sangue todo para outras partes do corpo para proteger os órgãos vitais que tu precisas, por exemplo, para estar a fazer a tua digestão, não é? Elas são fantásticas, elas funcionam naturalmente de uma maneira fantástica. Nós podíamos aprender tanto, não é? Com o estudo do corpo, da natureza. Ia trazer exatamente isso, é mesmo bom estas analogias que tu trazes e também com isso irmos encerrando a sessão, acho que não houve perguntas, não sei se é timidez ou se é para ficar a pensar no tema, mas também provavelmente dizer que o teu canal está aberto e estou a usar estou a abusar se calhar da tua disponibilidade, mas pronto, a Ana tem as redes também sociais ativas e que são sempre uma fonte boa de inspiração e também de continuar a pensar sobre estes temas e nós, Relational Lab, também sempre juntos a pensar e a fechar exatamente com esta ideia de que é mesmo bom estas imagens que tu trazes e pensar esta questão do autocuidado e da relação consigo mesmo a partir desta metáfora do jardineiro. Acho que não nos vamos esquecer que somos menos soldados, ou que deveríamos ser menos soldados e mais jardineiros, e por isso também obrigada por essa nota de final de tarde. E não havendo mais perguntas, também agradecer a todos, dizer que é muito bom termos estes finais de tarde em que vamos pensando sobre estes temas importantes e que no fundo tudo leva à relação e por isso também é bom estarmos em Marta, relação nestes finais de tarde. E agradecer muito à Ana Isabel e à Irma o tempo. Marta, posso só perguntar uma coisa? Claro, força. Não é ético divulgar onde é que podem adquirir o livro? É ético e acho que é uma ótima nota para deixarem. Vou dizer exatamente, perguntar-vos quem ficou com interesse para ler, conhecer mais, não sei por onde é que vão andar, se vão ter mais sessões públicas ao vivo, se vêm a Lisboa, enfim, se quiserem deixar essas notas de futuro próximo e onde é que se pode arranjar o livro, ficaríamos muito contentes. Olha, o livro Ana, queres dizer? posso dizer, o livro está à venda no WOC, online, e também nas FNACs, tanto online como presencial. Ainda não está nas Bertrands, porque ainda não fomos às Bertrands, e só a partir desse momento é que estará lá disponível, mas estamos a tratar disso. E sim, iremos a Lisboa, à FNAC de Lisboa, ainda não sabemos datas, e nesse momento, como há bocado te disse, não é? Estou a contar que o Relational Lab lá esteja connosco a apresentar o livro, porque, como bem disseste há pouco, creio que somos jardineiros a querer semear estas sementes da alegria, do amor, do bem-estar, porque senão também não faz sentido a vida. Não é? E então, visto que temos o mesmo propósito que a Associação Conscientizar, que o Relational Lab, que eu mesma, este propósito de sermos felizes e que todos à nossa volta sejam felizes, porque não dá, se há algo que afeta uma flor do jardim, todas as flores estão afetadas, e é muito interessante que há um livro de um. Isto está bonito. Aqui também o altifalante. Força, Ah, força. há ele não era escritor, ele era agrónomo florestal alemão, que é muito engraçado o nome dele, que é Peter Wohlleben. Para quem não sabe alemão, Wohl quer dizer conforto, quer dizer pleno, quer dizer bem, e Leben quer dizer vida. Por isso, nós traduzirmos o nome dele para português seria Pedro da Boa Vida ou da Vida Plenamente. Então acho que é um nome engraçado. E ele estudou as florestas, tal como muitas outras pessoas. Agora estão-me a esquecer. Doutora Rui Marques, lembra-se do nome da Susan, aquela bióloga norte-americana, que estudos muito interessantes, que eles viam que se houvesse, por exemplo, uma tempestade no início de uma floresta,
e eles percebiam que as árvores do fundo da floresta, ou seja, estamos a falar de quilómetros de floresta, de alguma maneira adotavam mecanismos, como por exemplo a nível das folhagens, ao nível do armazenamento da água, adotavam mecanismos de proteção àquela intempérie, ou àquele vírus, ou àquele micro-organismo que estava a afetar árvores do início da floresta. Como é que isto é possível? Elas não têm internet, não têm WhatsApp, não têm redes sociais, não têm cartas, não é? Mesmo que nós recuássemos, como é que elas falam entre elas, não é? Porque isto revela que elas falam entre elas. E então o que é que eles foram fazer? Injetaram determinados produtos que não causavam nenhum dano nas árvores, por exemplo, no início da floresta. E eles conseguiam detectar, horas mais tarde ou semanas mais tarde, dependendo depois do tipo de produto e do tipo de floresta, nas árvores do final da floresta. Ou seja, até as árvores que nós supostamente achamos que não comunicam, elas comunicam e estão em relação. E elas ajudam-se umas às outras. Ou seja, estas árvores do início da floresta já estavam mortas com esse tal micro-organismo. Ou melhor, ou estavam em processo de morte com esse micro-organismo. Elas próprias não tinham conseguido lidar com ele. Mas, na verdade, tinham despendido um pouco de sua energia, e acho que isto é maravilhoso, para enviar mensagens que iriam salvar ou ajudar a que outras árvores se pudessem de alguma maneira proteger contra aquela ameaça, sendo que diretamente elas nunca iriam contactar com essa árvore. Não é? E acho que isto é fantástico, porque às vezes dizemos, eu protejo os meus e nem protejo os outros. Acho que em primeiro lugar temos que cuidar de nós mesmos. Não é? E ao cuidarmos de nós mesmos, estaremos automaticamente a cuidar dos outros, porque ninguém que esteja bem consigo mesma conseguirá estar a ver outros a pedir ajuda ou precisar de algo, sem lhe distribuir também algumas sementes, não é? E também lhes dar essa oportunidade de serem mais plenos e atingirem a sua maior potencialidade. Por isso, conto com vocês depois, não é? Visto que também estão neste propósito desta vida, quando formos a Lisboa e depois, mas ainda não sei datas. Bom, muito obrigada às duas, obrigada também a todos os que estiveram connosco. Esta sessão depois vai ser disponibilizada online, para se quiserem partilhar com alguém que sintam que também precisava de ouvir este resumo e mais do que isso, esta conversa com estas duas pessoas tão especiais. E ficamos ligados, ficam também já a saber que vamos ter esta iniciativa da Semana da Conexão Social e da Solidão, que acho que também vai ser uma semana muito interessante, pelo menos estamos a trabalhar para isso. E por isso ficamos ligados e mais uma vez obrigada Isabel e Irma por terem estado connosco e por terem dado do vosso tempo também para partilhar coisas tão interessantes. Um bom resto de tarde Obrigada. e vemo-nos por aí. Obrigada. Obrigada a todos. Não sei se me está a ouvir, Ana. Está? Sim, Está-me estou. a ouvir? Sim, Já Isabel. agora eu ia sair, sim, mas achei curioso, ainda não li o livro, mas pelo que estava a dizer, quando falou e das plantas, já antigamente os antigos diziam que também era preciso falar com elas. E de facto elas comunicam em si e comunicam connosco, se nós estivermos abertos a essa dimensão, diria eu, em termos espirituais. Porque elas conversam também dizem, e agradecem. E, de facto o tratar é de facto uma analogia em relação a nós. Eu vejo por mim que tenho uma mãe demente, com 92 anos, e eu sempre a tratar dela, e esqueço-me de mim, e depois o corpo vai. Há uma pergunta que eu queria fazer, que é em relação ao dormir. Nós dormimos, estou cansada, durmo, mas se calhar estiver muito ou estressada ou com muito trabalho, é difícil dormir. E o recorrer a químicos ou a medicamentos também não é solução. O dormir pouco, porque eu já tinha-me queixado à minha médica, porque eu disse, estou com muitas olheiras, deve ser, eu não devo estar a ter um bom sono. E às vezes quero dormir, parece que durmo um bocadinho e acordo. Isso, há qualquer coisa que não está bem, certo? E pode derivar de onde? Do quê? Em termos de alimentação, quase que faço saudável, no sentido em como de tudo, mas não tudo muito, não é? Portanto, como carne, como peixe, faço, isso não é por aí.
Claro que há imensas coisas que influenciam o nosso sono, né? Como há bocado estávamos a falar dessa questão de ser uma altura de vulnerabilidade, quando eu estou a tentar controlar tudo na minha vida e sinto esse peso, essa responsabilidade de ter que controlar tantos fatores na minha vida, depois o sono surge quase como que antinatural, porque quando eu vou dormir, eu fecho os olhos e eu não sei o que é que acontece à minha volta e nem sequer consigo controlar o que é que vou sonhar e o que é que vou sentir, não é? Durante esse sono. Por isso é que o dormir é realmente o entregar-nos a um momento em que eu não controlo. Quando me diz que para cuidar da sua mãe descura o cuidar de si, uh, isto vai um bocadinho de encontro àquela oncogênese, né, que eu lhe falei, de para cuidar da sua mãe, e principalmente por amar a sua mãe, tem que cuidar de si, não é? Porque senão não vai conseguir cuidar dela, porque a sua mãe merece, não é? Uma filha saudável. Eu às vezes penso nisso, como lhe disse, também tenho os meus pais ao cuidado, mas ainda não totalmente, mas tenho as minhas 2 filhas, não é? As minhas gêmeas de 6 anos. E muitas vezes eu digo-lhes: "Mas agora a mamã precisa destes 15 minutos em silêncio por vocês, né? E claro que vem aquela culpa de uma mãe que agora vou tirar 15 minutos para mim, não estou com as minhas filhas, mas depois volto-me a focar, volto a respirar e a pensar, não, é por elas. Porque se eu agora não parar 15 minutos, eu vou estar insuportável o resto do fim de semana. Eu vou estar irritada com elas, eu não vou estar compreensiva, eu não vou conseguir entender qual é a frustração que elas estão a passar ou qual é a necessidade delas. Ou seja, por elas, eu faço isto por mim. Não é? E acredito que aqui um pouco com a sua mãe. Claro que isto é muito bonito dizer, mas, por exemplo, quando elas estão doentes, né? E, por exemplo, se têm a sua mãe ao seu cuidado, muitas vezes, né? Elas estarem doentes significa 1 a 2 semanas sem dormir. Né? Porque é à meia-da-noite ver a febre, e depois dar o xarope, e depois se uma acorda, vem a outra também acorda, e depois uma está doente 3 a 5 dias, depois começa a outra, ao quinto dia que eu penso, ai, finalmente vou dormir, uma começa a outra a ficar doente, depois obviamente o meu sistema imunitário é igual a toda a gente, então no final da segunda semana já estou eu também a ficar adoentada, né? E por isso, obviamente que nem sempre fazemos bem feito, né? Nem sempre fazemos o ideal. Agora, dormir há várias coisas que implicam. Quando disse eu estou tão cansada que adormeço, sim, a privação de sono faz com que durma. Mas o que é que vai fazer? Vai alterar a estrutura do sono. Eu no livro falo disso, a questão da arquitetura do sono. Ou seja, não me interessa só dormir, interessa-me dormir, mas respeitando todo o tipo de ondas cerebrais, todas as fases de cada ciclo de sono e o número de ciclos de sono. É normal que eu tenha esse sono mais profundo na primeira metade da noite e que na segunda metade da noite haja menos sono profundo e haja mais sono, aquilo que nós chamamos de sono onírico, em que há muito sono REM, ou seja, o sono em que nós sonhamos. Esse sonhar faz parte da limpeza emocional e importantíssimo, e nós muitas vezes descuramos, até achamos que é incomodativo e que estamos cansados por termos sonhado tanto, mas não, nós andamos incomodados ou cansados, o meu sono não foi reparador. E não chega, é exatamente como as plantas, não chega eu depois ao fim de semana lhes pôr o regador todo em cima. Não, não dá. Ou seja, tem que ser realmente uma regularidade. Não sei, Obrigada, irei ler com atenção. Ainda não obrigada. adquiri para ler. Em relação, ao meu cansaço, cheguei ao ponto do corpo parar totalmente. E foi quando parou, e depois percebi, disse, ok, é cervical e tal, é que nos primeiros dias estar esticada não gostei, porque eu dou aulas, e não gostei de faltar, e depois pensei, como se diz, mudei o chip e disse, não, se eu parei, é porque Deus, que eu dou aulas de moral, eh, Deus diz: para, pensa e trata de ti. E a partir daí, então, tive que ir fazer tratamento. Teve essa autoconsciência, não é? É Sim, de aquilo que eu estava a dizer, não é? massagem. Vamos à Seja o fisioterapia. nosso corpo, seja a nossa mente, são o reflexo de algo. Chamemos-lhe Deus, chamamos-lhe ser, chamemos-lhe alma, chamemos-lhe espírito, cada um lhe chama o que quiser. Eu, por acaso, gosto de chamar alma, não é? Mas estou aberta ao nome que quiserem. Mas eles são o reflexo, ou seja, se o meu padrão de pensamento está um padrão de, por exemplo, de medos, a minha alma está-me a querer dizer algo. Se o meu corpo não está a conseguir dormir, a minha alma está-me a querer dizer algo. Ou seja, eu estou a querer transmitir algo, né? E por isso mesmo a importância de nós ouvirmos o nosso corpo e de nós ouvirmos, a percebermos qual é o nosso padrão de pensamento, tanta coisa que nós fazemos e dizemos e pensamos, e se nós pudéssemos parar um bocadinho, aquilo não nos reflete, aquilo não é quem eu sou, não é? Quantas vezes as pessoas em consulta depois me dizem isso, eu fiz aquilo, mas eu nem acredito,
não é? Que fiz aquilo ou que disse aquilo. Não é? E muitas vezes nas nossas relações, isto buscando isto que a Marta ainda aqui está, quantas vezes nas relações nós não somos verdadeiramente quem somos, não é? Nós estamos a agir e a relacionar-nos com uma pessoa não como verdadeiramente somos, ou porque aquilo reflete mais o meu cansaço, ou reflete mais o meu medo, ou reflete um trauma anterior, reflete tantas outras coisas que não quem eu realmente sou. E agora imaginemos, não é? Se estamos numa relação e que eu não sou verdadeiramente quem sou e outra pessoa não é verdadeiramente quem é, obviamente que a coisa corre mal. A tirar as máscaras, como diziam os gregos que arranjaram o termo da máscara, que nós usamos diariamente em Exatamente. todas E se for às as oficinas situações. relacionais do Relational Lab, que a Marta estava a dizer, eu quando tive essa honra de participar, é muito isso, não é, Marta? É nos reconectarmos com nós mesmos, é percebermos quem somos, né? As pessoas podiam ir para ali a pensar que iam estar a aprender como é que iam falar com o outro. Não, as pessoas estão a aprender como é que falam consigo mesmas, quem elas são verdadeiramente, porque a relação, em primeiro, nasce dentro de mim e comigo mesma, porque se eu estiver em paz comigo mesma e se eu estiver consciente de quem sou, a relação vai correr com o outro. Não é? A questão é que ainda não tenho relação comigo mesma, nem sei muito bem quem sou e o que é que ando para aqui a fazer, e quero que funcione tudo bem com o outro. Pois, tem tudo para correr mal. Isso Muito mesmo. obrigada e até uma próxima oportunidade. Penso que está aí a Obrigada. Francisca, que também quer. Depois de eu ler, eu Qualquer coisa. vou E nas redes dando um sociais mail. também, se quiser nas redes sociais, eu pus aí os contactos no chat, siga-me, porque nós vamos dizendo onde é que estamos, está bem? Porque há muitas datas que agora estão em aberto, por isso siga-me Não tenho, e verá. não tenho Instagram, Não nem tem? Facebook, nada. Então, olha, manda um e-mail para conscientizar2002@gmail.com. Acho que a Não professora tenho. Irma pôs aí. Não tem Ainda e-mail? Não tenho, tem. mas eu não tenho tempo ainda, não achei a necessidade das redes sociais e Pronto, não tenho então tudo tempo bem. ainda para Mas isso. faça assim, escreva Bom para dia! conscientizar. Olha, mas escreva para Sim, conscientizar. Eu estou-lhe a pôr o e-mail sim, aqui sim, 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 no sim. chat. Escreva e peça que, porque a nossa newsletter ainda não está totalmente ativa, mas peça Uhum. que a vão informando das datas de apresentações. Onde é que vive, Isabel? Eu vivo no Conceito de Cascais, mas quando eu me Formos a inscrevi, Lisboa, Marta, tens o contacto da Isabel, não tens? Então, calma, quando formos a eu me Lisboa, inscrevi, lá dizia se podíamos, se estava receptiva a receber informações. Eu efetivei este ano no agrupamento de escolas Rui Belo, linha de Sintra. Uhum. E de facto também tive na altura uma apresentação logo na primeira semana com o Dr. Rui Marques, e eu depois na altura até falei com ele sobre algumas coisas que ele tinha apresentado e como haveria uma vaga na nossa escola para integrar o grupo, portanto, do relacional, portanto, de relações relacionais, eu achei interessante. E a diretora, na altura, então disse-me, e foi ela que mandou o e-mail para eu me inscrever aqui. Portanto, estou a entrar, ainda estou a entrar. Mas À olha, parte Isabel, disso. como eu vou convencer ou a Marta ou ao Dr. Rui Marques, que assim que eu tiver as datas para ir a Lisboa, a que um Ok, deles esteja presente, então eles depois vão divulgar eu agradeço. Estou limitada, porque também com isto estou num doutoramento em teologia, onde eu me meto. Pois, não, lindo. estão a ver o que Então, eu tenho olha, eu e a feito. Marta também estamos no doutoramento. Tá, Agora estamos as três. somos as três doutorandas. Já estamos as três aqui com o coração Isto é totalmente muita coisa, é empático muita umas com as coisa, outras. é muita coisa. Olha, um beijinho para vocês, que Obrigada, assim Isabel. já está na hora do jantar Obrigada, para minha se querida. Parabéns, desculpar. aliás. Adeus. Obrigado, Will. Até Obrigada breve. às duas. Obrigada, Até Isabel. Obrigada, breve. Marta. Obrigada, Tchau, eu. Francisca, que também ainda está. Tá, tchau, Beijinhos. Marta. Obrigada, Obrigada. Isabel.